Existe uma mentira que quase destruiu anos da minha vida. Uma mentira que parece inteligente, parece madura, parece responsável, mas que mantém milhares de pessoas presas. A mentira é: quando eu estiver melhor, eu começo. Quando eu estiver menos ansiosa, quando eu estiver mais confiante, quando eu estiver mais preparada, quando eu estiver mais curada, quando eu estiver pronta, eu começo. E se eu te dissesse que essa frase é uma armadilha? E se eu te dissesse que a confiança que você espera talvez esteja do outro lado da ação e não antes dela? Porque foi isso que eu descobri da forma mais difícil possível. E essa descoberta não mudou minha ansiedade, mudou completamente a forma como eu vivo a minha vida. Durante muito tempo, eu acreditava que o meu problema era a ansiedade. Eu achava que precisava vencer a ansiedade para começar a viver. Mas anos depois, eu entendi algo. A ansiedade não era o problema. O problema era a guerra que eu travava contra ela. Porque tudo que eu fazia tinha um objetivo: não sentir. Eu não queria sentir medo, eu não queria sentir o vazio, não queria sentir a ansiedade, a insegurança, o desconforto. Eu queria me livrar das sensações. E foi exatamente isso que me manteve presa. Porque quanto mais eu tentava fugir do desconforto, mais assustador ele parecia. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre como eu dei adeus ao cigarro e como eu consegui parar de fumar. Mas existe uma parte dessa história que mudou a minha vida e eu quero contar aqui. Durante anos eu achei que fumava porque gostava de fumar. Hoje vejo diferente. O cigarro não era o problema. O cigarro era uma solução que eu tinha. Uma solução temporária para não sentir o que eu estava sentindo. Porque muitas vezes eu não queria o cigarro, eu queria o alívio que ele proporcionava. Eu queria me livrar da ansiedade, queria escapar da inquietação, eu queria escapar de mim mesma. E talvez o cigarro que nem seja a questão, porque algumas pessoas usam cigarro, outras usam comida, outras usam o trabalho excessivo, algumas usam a rede social, relacionamentos, compras. O mecanismo é diferente, mas a tentativa de fugir do desconforto interno é a mesma. E quando eu parei de fumar, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Veio uma vontade enorme, forte, intensa, parecia impossível de resistir. A minha mente dizia: você não vai aguentar, está forte demais, é só um. Mas dessa vez eu não fugi. Eu fiquei, observei, respirei e então percebi algo. A vontade começou a baixar, começou a diminuir sozinha, sem o cigarro, sem a fuga, sem solução mágica. Ela simplesmente passou. E naquele momento eu descobri algo que ninguém tinha me ensinado. As emoções, elas são como ondas. Elas sobem, atingem um pico e descem. Mas nós raramente descobrimos isso porque fugimos antes. Quanto mais você tenta evitar uma emoção, mais importante ela parece. Quanto mais você tenta controlar a ansiedade, mais atenção você dá a ela. E quanto mais atenção você dá a ela, maior ela parece ficar. Foi quando percebi que minha luta estava alimentando aquilo que eu queria eliminar. Eu passava o dia todo me perguntando: estou ansiosa? Já passou? Ainda está por aqui? Como faço para tirar isso de mim? E sem perceber, transformava a ansiedade no centro da minha vida. Mas existe uma pergunta que me fez chorar quando eu compreendi. A pergunta é: o que você está adiando até se sentir pronta? Porque percebi que eu estava esperando. Estava esperando confiança, esperando certeza, esperando clientes, esperando a independência financeira, esperando segurança, esperando me sentir preparada. Mas a vida estava acontecendo enquanto eu esperava. E talvez essa seja uma das maiores armadilhas da ansiedade. Ela nos convence de que viver é algo que faremos depois que estivermos melhores, depois que estivermos curadas, depois que estivermos prontas. Mas esse dia raramente chega. A maioria das pessoas acredita que a confiança vem antes da ação. Mas a minha experiência mostrou exatamente o contrário. A confiança vem depois. Primeiro você age, depois você aprende.
Depois você acumula evidências e então a confiança cresce. Toda vez que resistia a uma vontade de fumar, uma nova evidência surgia. Talvez eu seja mais forte do que eu imaginava, eu dizia para mim mesma depois de conseguir. Toda vez que continuei apesar do medo, vinha uma nova evidência. Talvez eu consiga lidar com isso. E foi assim que a confiança nasceu. Não como um sentimento mágico, mas como uma consequência da experiência. Durante anos achei que liberdade significava nunca mais sentir ansiedade. Hoje eu penso diferente. Liberdade não é nunca sentir medo, é não precisar obedecer ao medo. Liberdade não é nunca sentir ansiedade, é não precisar fugir da ansiedade. Liberdade não é eliminar o desconforto, é descobrir que você consegue atravessá-lo. E essa mudança que faz tudo diferente, porque agora você não precisa esperar se sentir pronta, não precisa esperar a ansiedade desaparecer, não precisa esperar a confiança chegar. Você pode começar agora, com medo, com dúvidas, com a insegurança, com a ansiedade, porque a vida não começa depois que o medo vai embora. A vida acontece agora. Se existe uma única mensagem que eu quero que você leve deste vídeo é: você não precisa parar de sentir a ansiedade para começar a viver. A ansiedade não é uma barreira entre você e a vida. Muitas vezes a verdadeira barreira é a crença de que você precisa eliminá-la antes de agir. E talvez a pergunta mais importante que você possa se fazer hoje seja: o que eu faria amanhã se parasse de esperar me sentir pronto? Porque a versão de você que está esperando nascer não está no futuro. Ela está sendo construída a cada vez que você escolhe caminhar, mesmo sem garantias. Foi assim que descobri algo que mudou a minha vida. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é continuar andando enquanto ele está presente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se encontra no próximo. Um beijo e até mais.